Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e vai começar a Liga dos Campeões da temporada 25-26. Será que essa será a maior Champions de todos os tempos? Para mim, se o Barcelona ganhar, vai ser em busca do ex-torcedor do Barça. A gente tem o início da competição para o Barcelona com uma visita ao Newcastle, lá na Inglaterra. Uma partida que alguns torcedores estão muito preocupados, eu um pouco menos, embora respeite que existem algumas qualidades no Newcastle. E justamente nesse vídeo de agora, a gente vai fazer a nossa tradicional análise pré-jogo com toda aquela profundidade de detalhes que você já conhece, para tentar medir o tamanho do desafio, ao mesmo tempo que a gente vem com a aposta das escalações, que a gente vem com os palpites do resultado, quem pode fazer os gols, as armas do adversário. Você que já conhece o nosso canal há mais tempo, sabe o que lhe espera nesse vídeo. Você que está chegando agora, fica aqui que eu te garanto. No final desse nosso encontro, no final dessa nossa conversa, você vai saber tudo o que precisa sobre o Newcastle, sobre o encaixe tático com o Barça e sobre o que esperar da partida que acontecerá amanhã, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília. Mas antes da gente ir para essa surra de informação, deixa eu te fazer aquele lembrete que você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E vamos começar falando um pouco, como a gente sempre faz, sobre as estatísticas do confronto contra esse adversário em específico. Quando a gente fala de adversários locais do Campeonato Espanhol, a amostragem é muito maior. Na Liga dos Campeões, principalmente contra esses times alternativos que não costumam disputar Champions temporadas consecutivas, a amostragem se torna muito menor. E no caso do Newcastle, foram apenas 4 partidas, todas pela fase de grupos, entre Barcelona e esse adversário na Liga dos Campeões. A gente teve confronto no ano de 1997, você deve lembrar. Hoje nós vivemos a fase Liga, uma nova versão, um novo formato de Champions, onde as equipes só se enfrentam uma vez, mas num passado distante e não tão distante, até 3 temporadas atrás, 2 na verdade, né? Só a temporada passada que mudou. Até 2 anos, 2 temporadas atrás, e num passado distante também, você tinha os chamados grupos. 4 equipes no mesmo grupo se enfrentando ida e volta na casa de um e de outro. Então houve 2 temporadas em que o Barcelona foi sorteado para estar no mesmo grupo do Newcastle, em mata-mata nunca se encontraram, e portanto são 4 jogos, 2 na Catalunha, 2 na Inglaterra. A primeira vez que eles foram sorteados foi em 1997 e a situação começou positiva para os Magpies, como o Newcastle é conhecido pelos seus torcedores e como os torcedores do Newcastle são conhecidos, na verdade. Começou bem para os Magpies, 1997, 3-2 para o Newcastle, e no retorno na Catalunha, 1-0, gol inclusive do brasileiro, do paraense, meu conterrâneo, Giovani. Depois voltaram a se enfrentar em 2002, e foi, já nessa segunda oportunidade, domínio do Barcelona, 2 vitórias em casa e em fora, 3-1 para o Barça em casa, 2-0 fora de casa. Aqui nessa época, quem reinava no ataque do Barça era o Patrick Kluivert, fez gol nos 2 jogos. Então vamos torcer para essa visita, para esse jogo do Barcelona como visitante, ser mais parecido com 2002 do que com 1997, porque em 97 nós tomamos taca, em 2002 nós ganhamos com tranquilidade, e vamos para esse 5º confronto entre Barcelona e Newcastle em uma primeira fase de Champions. Vamos torcer para ele acontecer mais parecido com 2002 que 97 e o Barça confirmar a 4ª vitória em 5 partidas. Mas para a gente tentar conhecer melhor como joga esse adversário e o que a gente pode esperar do encaixe tático, vamos trazer aqui a nossa sessão no vídeo, como joga
o Newcastle. A gente sempre descreve taticamente o adversário para não ficar naquele palpite vazio. Ah, eu acho que ganha, eu acho que perde. Mas por quê? Porque o Barça é ruim e o outro é bom. Ou então porque o outro é ruim e o Barça é bom. Não, isso daí, pô, tu não precisa de mim para saber. Isso daí tu vai numa sessão aí, qualquer página de um moleque de 12 anos que tem no Instagram, ele vai lá e posta isso. Vamos ganhar porque nós é bom, vamos perder, nós é ruim. Não, vamos lá, vamos para o encaixe tático, vamos para a discussão mais aprofundada aqui. Como joga o Newcastle? Newcastle joga num 4-3-3, atualmente com o goleiro Nick Pope, os zagueiros Dan Burn e Fabian Schär. O Dan Burn chama atenção, é um jogador de mais de 2 metros de altura, tá? Não tem como confundir o Dan Burn em campo. Qual é o cara que parece um poste? É o Dan Burn, tá lá. Ainda tem cabelo, não necessariamente louro, mas assim, meio amarelado. É uma figura bastante chamativa, né? 2 metros e 2 de altura tem o desgraçado. Os laterais são o Livramento e o Trippier. Joga com 3 volantes, mais ou menos alinhados. Um pouco mais atrás o Tonali, mas mais ou menos alinhados. Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton. Não trabalha com meias de ligação. São esses 3 volantes que dividem funções ofensivas e defensivas e trabalha com 3 atacantes, 2 pontas e uma referência. Poderia haver disputa pelas pontas, porque o Newcastle fez algumas contratações recentes, inclusive uma delas já chegou com direito à titularidade. Mas com as lesões desses pontas recém-chegados, o Jacob Ramsey e o Wan Wissa, ou Vissa, não estão à disposição do seu treinador. Você vai para formação pré-chegada das contratações. Não tem disputa, a titularidade absoluta do Elanga na direita, do Barnes na esquerda e do Voltemar de camisa 9. Esse também recém-chegado, mas não está lesionado, está à disposição, vai para o jogo, né? Nesse 4-3-3 você tem 3 jogadores no meio de campo, repito, que dividem funções. Todos eles têm a obrigação de recompor a frente da área quando o adversário tem a bola. E tem a obrigação de conseguir levar o time para frente quando a posse é do Newcastle, mas cada um da sua maneira. Quem trabalha pelo lado esquerdo é o Joelinton, é mais um carregador de bola. Ele não é um cara de passe muito refinado, mas ele está sempre indo e voltando, se apresentando dentro da área para tentar finalizar. O Joelinton, inclusive, quando foi contratado pelo Newcastle, era centroavante, tá? O Joelinton, a maior parte da carreira era centroavante, foi contratado como centroavante e se transformou taticamente dentro dessa equipe, porque não era um bom centroavante, era um centroavante bastante limitado, mas como volante se encontrou principalmente à base da imposição física e da energia. Então o Joelinton recebe a bola, ele não escaneia o campo para buscar o lançamento. Ele procura uma brecha na marcação para tentar carregar a bola e levar o time à frente, assim como se apresenta na área como elemento surpresa. O que para o Barcelona não pode ser surpresa, tem que ser só elemento. Porque se até eu sei, com certeza a equipe do Hansi Flick já estudou o Newcastle e sabe que constantemente ele vai pisar lá na área. Quem fica um pouco mais atrás, fazendo o balanço defensivo, ao mesmo tempo que é o volante mais centralizado, é o Tonali. O Tonali que teve aí um período longo de punição por envolvimento com apostas. Há quem diga, inclusive, que os donos do Newcastle, os árabes, tomaram um golpe dos italianos, porque quando ele vem do futebol italiano para a Inglaterra, ele vem por um preço abaixo do mercado, ele veio por menos de 40 milhões e na época era um dos volantes mais promissores do mundo, mas já estava em curso uma investigação na Itália, até então secreta. Já estava em curso a investigação, mas ela ainda não era pública, ninguém sabia. E quando ele chega na Inglaterra, poucos meses depois ela se torna pública, ele é punido e passa mais de 1 ano sem poder jogar. E o Newcastle ali manteve o contrato, falou não vou me desfazer do jogador, paguei 40 ou quase 40 milhões por ele, é menos do que o valor de mercado que ele tinha à época, mas também não é um dinheiro pra gente estar jogando fora 40 milhões, vou manter esse cara, vou manter ele treinando, quando essa punição passar ele volta a jogar, e voltou, desgraçado, ó, e tá jogando bem. É
É um jogador de passe razoável, se apresenta à frente para finalizar, mas majoritariamente ele é visto como um gladiador dentro de campo. Ele se movimenta bastante, ele faz as coberturas aos outros companheiros, ele tenta os desarmes mais vezes do que tenta os apoios ao ataque. Hoje o trânsito tá pesado aqui do lado da janela, hein? Já é o terceiro caminhão que passa atrapalhando a minha argumentação. Estão querendo sabotar a gente, mas não vão conseguir. É o madridismo sociológico, agora o madridismo automobilístico. Os caminhões aí resolveram passar na rua da minha casa, o que não é normal, e estão atrapalhando aqui a nossa conversa. Mas vamos dar continuidade, né? Tonali tem essa característica de dentro desse contexto, não necessariamente é só o que ele é capaz de fazer, mas dentro do contexto do Newcastle, ele é o cara do passe de segurança, ele recebe a bola e toca com o máximo possível de acerto, não necessariamente com o máximo possível de risco, ao mesmo tempo que ele fica um pouco mais centralizado e quando se apresenta à frente é na boa. Não tem obrigações como no caso do Joelinton e no caso do Bruno Guimarães, que tem um perfil um pouco mais organizador, mas também pisar na área, principalmente nas jogadas de bola parada é muito importante, e é o cara do passe mais refinado, é o jogador mais importante desse meio de campo. Alguns dizem, e mais lá na frente no vídeo eu vou dizer se concordo, que é o jogador mais importante do Newcastle atualmente, especialmente com a saída do Isaac, e outros falavam que até na época do Isaac era o Bruno Guimarães o mais importante. Do meio campo ele é com certeza disparado, porque ao mesmo tempo que ele pode recuar para receber a bola mais embaixo e fazer ela chegar no campo de ataque com mais qualidade, ele também é o cara que tem mais responsabilidades criativas no campo ofensivo. É ele que recebe a bola mais perto da área do adversário para tentar buscar a jogada por dentro, fazer o lançamento no ponta, esperar a passagem do lateral e por aí afora. E falando de lateral, vamos fazer o raciocínio aqui, vamos estabelecer o raciocínio de que esses jogadores de meio de campo, eles não se projetam tanto nas pontas, eles não se projetam para trabalhar mais colados na linha lateral. Sempre que eles recebem a bola, a movimentação deles é centralizando. Eles podem até dar o passe na ponta, mas eles se movimentam centralizando. Se pegar o mapa de calor do Joelinton e do Bruno Guimarães, eles pouco aparecem na linha de fundo. E a função deles não é essa mesmo. A função é fazer os movimentos centralizadores para que os laterais possam fazer a ultrapassagem e buscar a jogada de linha de fundo, ou para que os pontas possam receber a bola no 1 contra 1, eu me movimento para dentro para puxar a marcação e dou a bola no ponta para ele ir para a jogada individual contra o lateral adversário e tentar majoritariamente jogadas de velocidade, jogadas de cruzamento, né? Os laterais, quando recebem, é um pouco mais afastado da linha da grande área para tentar a bola alta, principalmente agora que tem o Voldemort. Quando tinha o Isaac já faziam desse jeito, o Isaac também não é nenhum anãozinho, ele não tem 1,98 m, mas tem ali próximo de 1,90 m. Agora me fugiu até a cabeça se é um pouco mais ou um pouco menos, acho que é um pouco mais, mas deixa eu te dar a altura específica do Isaac aqui, porque não estava planejado, ó, 1,92 m, um pouco mais de 1,90 m, então, cara, não estava planejado falar isso, mas achei importante agora. Ele não é do tamanho do Voldemort, mas também é um jogador muito alto, também recebia esses cruzamentos, não precisou se mudar muito a organização desses ataques. No caso dos pontas, quando eles recebem a bola, é mais puxando para dentro da grande área, tentando usar o risco do pênalti como uma proteção extra e também fazem as jogadas em velocidade para o fundo, mas aí não é para dar a bola alta, é para dar o passe para trás para quem chega de frente finalizando. Então, bastante variação na maneira de atacar. No entanto, não é um time de muito refino técnico, ao mesmo tempo que não é um time de táticas muito complexas. Não à toa eu consegui explicar boa parte delas para você aqui nesse vídeo. A valência, a vantagem, o que tem de bom o Newcastle é a intensidade, a velocidade e a capacidade de imposição física. Nada mais Premier League do que isso, né? Se você for tentar trazer um retrato da Premier League, mostra o Newcastle. O Newcastle é a Premier League da última década. Muito apoio dos laterais, jogada de linha de fundo, pontas velozes que buscam o drible e a assistência para trás,
atacantes que podem ter tanto o trabalho com os pés quanto as finalizações acontecendo na jogada aérea, muita força nas bolas paradas, muitos jogadores fortes ao mesmo tempo que são velozes e intensos. É Premier League no seu estado mais puro. É o que faz da Premier League, na opinião dos próprios ingleses, uma liga taticamente abaixo da Itália, tecnicamente abaixo da Espanha, mas no quesito intensidade e entretenimento, a principal liga do planeta. Eu acabo concordando com esse diagnóstico. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Se você for buscar um pouco mais de técnica, jogadores espanhóis, jogadores de La Liga estão um pouco acima dos outros. Se você for buscar um pouco mais de mecanismos defensivos e táticas um pouco mais aprofundadas, você percebe muito mais variação nos times italianos. Agora, entretenimento, a bola o tempo todo em uma posição de perigo, o tempo todo o ponta tentando explorar as costas do lateral, com dobra no apoio, com embate físico, com jogada de intensidade, aí é Premier League e boa parte do público gosta muito mais desse tipo de jogo. Já falei outras vezes, pra mim, eu gosto muito mais de La Liga do que da Premier. Eu acho muito mais divertido ver a maneira que os meio-campistas de La Liga tentam controlar a velocidade do jogo com o seu alto nível técnico do que a velocidade irrefreável, a velocidade impossível de controlar da Premier League, mas aí vai do gosto de cada um. Beleza? No entanto, dentro desse sistema, essa parte é muito importante, né? Dentro desse sistema do Newcastle, que não é muito diferente da maioria dos times da Premier League, quem são os protagonistas que o Barcelona tem que estar mais atento para poder se proteger? Quem me acompanha há mais tempo já sabe o que vem agora no vídeo. Você que está chegando agora, eu te aviso. Tá na hora do top 3 dos caras. Quando a gente pega os 3 principais jogadores adversários e traz para uma seção específica do vídeo explicando a sua importância e a sua característica. E aqui eu escolhi 3 nomes que vão chamar a atenção principalmente pela sua importância ofensiva. Entenda! O Newcastle, mesmo quando enfrenta grandes adversários, jogando em casa, ataca. É uma característica da Premier League. São poucas as equipes que se colocam numa posição de defender e sair só na boa no contra-ataque. A maioria, não dá para dizer todas, até porque tem uma grande equipe que foge essa regra, que é o Arsenal. Mas a maioria das equipes na Premier League, mesmo quando vão enfrentar os adversários mais qualificados, eles buscam mecanismos de atacar e não apenas de defender. E jogando em casa, mais atacam do que defendem. O Newcastle não foge a essa regra e os seus principais jogadores são jogadores de ataque. Ou pelo menos, jogadores defensivos que se projetam no ataque. É aqui que a gente começa esse top 3. Em terceiro lugar, medalha de bronze no top 3 dos caras. Valentino Livramento, ou Tino Livramento, como ele é conhecido nos jogos de videogame. Não sei o que acontece, que nos relatórios oficiais a galera chama de Valentino, mas se você for nos jogos de videogame tá latino. Será que não cabia Valentino lá na descrição do jogo de videogame? Enfim, é o lateral do Newcastle, é o lateral que atua pelo lado esquerdo, mas que também pode atuar pelo lado direito. Ele atua nas duas laterais, dependendo da necessidade do time. Quando a equipe está completa, é pela esquerda que ele se projeta. Ele é um lateral que apoia bastante, é um lateral com uma altura acima da média da posição, mantendo a tradição de jogadores um pouco mais altos para essas equipes de um pouco acima do meio da tabela da Premier League. Esses times que ficam entre 5º e 8º, eles têm essa característica de investir muito em força aérea, em poderio aéreo, e o Tino Livramento faz parte disso, tanto porque ele tem uma boa qualidade nos cruzamentos, quanto porque nas bolas paradas ele próprio pode ir lá dentro da área e contribuir numa tentativa de cabeceio. Uma arma a mais, embora não seja a principal, na bola aérea ofensiva ou defensiva. Ultrapassa bastante, a gente pega o mapa de calor do Tino Livramento, ele tem uma presença muito significativa na linha de fundo do adversário
E nessa partida contra o Barcelona, que também não abre mão do seu estilo de jogo, em casa ou fora, contra qualquer adversário, vai pro Gegenpressing, bota os seus principais jogadores próximo da área do adversário, marca com a linha alta, e aqui eu faço um parêntese, todo time grande marca com linha alta. Vamos parar com esses comentários. Ah, e o Barça tinha que fazer igual o PSG, não jogar com a linha alta. O PSG joga com a linha alta exatamente na mesma altura do Barcelona. E não é porque eles são diferentes, o Liverpool faz a mesma coisa, o Bayern de Munique faz a mesma coisa. Todos os times que ganham alguma coisa jogam com essa linha, marcando a linha do meio campo. Seus zagueiros ficam ali na linha do meio campo. A diferença é quais são os que estão conseguindo defender melhor utilizando essa linha alta. A gente pode discutir que o PSG defende melhor, o Liverpool defende melhor. A gente pode conversar sobre isso. Mas dizer que tem que parar de usar a linha alta, cara, isso não existe para as grandes equipes europeias. Não tem essa opção, não tem essa possibilidade, tá? Então abandonem essa discussão, abandonem esse discurso. Mas retomando o raciocínio aqui da importância do Tino, ou Valentino Livramento. É um jogador que, principalmente nesse embate, o Barcelona que não vai abrir mão da sua maneira de jogar, não vai se transformar em uma equipe diferente para encaixar, para tentar coibir as armas do Newcastle. É o Livramento o elemento de ataque que pode, dobrando com o Harvey Barnes, lá na ponta esquerda, o Barnes é ponta, o Livramento é lateral, mas ali eles estão dobrando a presença na ponta, ele pode fazer as ultrapassagens e colocar o Koundé em situação de desvantagem, né? O Joelinton por dentro pode puxar a marcação do volante, o Barnes recebe a bola, vai para 1 contra 1, o Koundé tem que fechar. Se quem tiver por aquele lado do campo não acompanhar, e é difícil você acompanhar o lateral durante 90 minutos, o Livramento chega sozinho na linha de fundo. Mas por que isso é tão importante? Isso não vale para qualquer lateral? Isso é de suma importância por causa do número 2 aqui nesse top 3. E a gente já vai fazer aqui um pacote falar dos dois ao mesmo tempo. O número 2 aqui no top 3 do Caras é o Nick Woltemade. Se o Livramento ou o Trippier, mas o Livramento tem mais energia até por ser bem mais jovem, chegarem na linha de fundo com condições de levantar a cabeça e fazer o cruzamento com tranquilidade, tem um maluco de 1,98 m dentro da área. O Barcelona não tem nenhum jogador capaz de marcá-lo. Realidade é essa. O Barcelona não tem nenhum jogador próximo da altura do Woltemade. Até porque pouquíssimos são jogadores de mais de 1,95 m no futebol mundial. O desgraçado tem 1,98 m. Como o Livramento vai ser muito presente, mais do que o Trippier, por uma questão de idade, nessa jogada de linha de fundo, eu acredito que ele vai ser crucial. Vai ser crucial para o estilo de jogo do Newcastle e, ao mesmo tempo, tem que estar no planejamento do Barcelona marcado de vermelho como uma figura a ser marcada e combatida durante toda a partida. Porque se o número 3 desse top 3 tiver liberdade, o número 2, o Nick Woltemade, vai ter muito cartel, vai ter muitas oportunidades e cedo ou tarde ele vai acertar um cabeceio. Cedo ou tarde o cruzamento vai ser perfeito. Não vai dar para o Johan Garcia sair do gol 5 vezes, não vai dar para o Kubazi, Eric Christensen, quem quer que jogue, se antecipar a ele 5 vezes. Se as bolas forem escassas, é difícil até calibrar esse cruzamento e acertar o tempo, mas se o Livramento ficar tendo oportunidades constantes, vale para ele e para o Trippier do outro lado também. Uma hora acerta, uma hora sai o gol dos Caras de cabeça com esse gigante, esse poste que está parado dentro da área. Aqui eu já fiz num pacote só a importância que vai ter o Livramento, a importância que vai ter o Woltemade, que eu quero aqui também colocar um asterisco, né? O Woltemade, ele foi comprado por um preço muito acima do que ele vale. O Bayern de Munique olhou o preço e falou, cara, vocês estão malucos. Stuttgart, vocês estão loucos. Esse moleque não vale isso tudo. Mas tudo bem, você bota o preço que você quiser, a gente desiste da negociação, um abraço. E a torcida do Bayern de Munique criticou muito. Como assim? Tem que trazer reforços. Queremos contratação. Queremos contratação. Aí o Newcastle foi lá e pagou. E aí o que a torcida do Newcastle e a imprensa falou? Pô, será que ele vale tudo isso?
Então, basicamente, torcida é igual mãe, só muda de endereço, tudo igual. A maneira de lidar é tudo igual. Se você paga um preço absurdo pelo jogador, pô, precisava pagar tudo isso? Se você não paga um preço absurdo pelo jogador, pô, tá maluco? Tem que comprar, o cara é bom. Então não tem jeito, né? E eu acho que isso vai dificultar muito, vai ser uma cobrança muito grande, a adaptação dele na Inglaterra no longo prazo vai constantemente ter a lembrança desse preço, mas no momento ele tá on fire. No momento ele tá numa boa sequência. Uma boa sequência de um jogo. Estreou, fez um gol, Newcastle ganhou de 1-0 do Wolverhampton, lanterna do campeonato inglês, perdeu para todo mundo, inclusive para o Newcastle, 1-0, 0 ponto para o Wolverhampton, 3 para o Newcastle por causa do gol do Voldemort. Então eu acho que no longo prazo eu não consigo enxergá-los consolidando no Newcastle tão cedo. Eu acho que esse preço cobrado por ele vai ser uma pressão a mais. No entanto, na partida contra o Barcelona, sem dúvida alguma, vai ser uma grande arma, é um homem a ser observado. E no top 1 não podia ser outro, né? Inclusive foi alvo de discussão na nossa última live. Bruno Guimarães. E por que ele foi alvo de discussão na nossa última live? Porque no pós-jogo da partida contra o Valência, a gente falou do Barcelona, e a galera já queria projetar a partida contra o Newcastle. E chegaram superchats perguntando sobre a partida contra o Newcastle. Então, mesmo que o tema da live fosse o jogo que tinha acabado de acontecer, a cabeça do torcedor já estava na partida que viria a ocorrer alguns dias depois. E aí me perguntaram, tô com medo, Bruno Guimarães, não sei o quê, muito bom. Eu falo, pô gente, mas tudo bem, o Bruno Guimarães é bom jogador. Mas não dá pra a gente ter medo do Bruno Guimarães tendo no nosso meio campo o Pedro De Jong. É claro que quem vai conseguir ter o controle da posse de bola é o Barcelona. Não tem como o Newcastle, apesar de ter bons meio-campistas, roubar o protagonismo do controle do jogo dos nossos, que são os melhores meio-campistas. Newcastle tem bons meio-campistas. O Barcelona, se você fizer um top 10, não pode não estar Pedro e De Jong nesse top 10. Para alguns, eu inclusive, até no top 5, né? Então, assim, a galera ficou chateada, mas alguns até por uma questão nacionalista, mas ele é brasileiro. Não, tudo bem, ele é brasileiro. Tu quer discutir a nacionalidade dele, não tem debate, ele é brasileiro, acabou. Não tem debate. Mas ele é brasileiro. E aí, tu quer que eu diga o quê? Não, não é, nasceu em Buenos Aires. Não, ele é brasileiro. Mas não é porque ele é brasileiro que eu vou dizer que ele é melhor que o Pedro. Não tem sentido a argumentação ir por esse caminho. Você pode gostar do jogador e querer que ele tenha sucesso porque ele é brasileiro. Eu também tenho esse sentimento, dependendo do jogador. Se estiver jogando contra o Barcelona, não. Mas se estiver jogando contra outras equipes, eu quero que o brasileiro tenha protagonismo. É óbvio, mas eu não vou mentir. Da mesma maneira que eu não vou menosprezar o Alisson, que é brasileiro e é um dos grandes goleiros do futebol mundial atualmente, eu não vou diminuí-lo por ser brasileiro, eu não vou amplificar o Bruno Guimarães porque ele é brasileiro. Não é um jogador que tem nível para disputar qualidade técnica com os meio-campistas do Barcelona, mas no Newcastle é o principal jogador. E é um jogador bom o suficiente para você precisar observá-lo com cuidado, precisar ter uma marcação especial, precisar estabelecer uma zona de proteção quando ele tiver com a bola, porque se der espaço, se não marcar direito, se permitir que o jogo fique à sua mercê, ele consegue machucar qualquer equipe do futebol mundial. Então, não existe só melhor que o Pedro ou uma bosta completa. Existem vários níveis aqui dentro. E o Bruno Guimarães tem um nível muito alto, muito longe de ser uma bosta, mas também distante de ser melhor que o Pedro. Então não confundam as coisas. Não é porque eu não acho o Bruno Guimarães bom o suficiente para ser jogador do Barcelona, por exemplo, eu acho que os meio-campistas que o Barcelona tem são melhores que ele. Não é porque eu não acho isso que eu acho que ele é um jogador inútil. Para mim é o melhor e é o mais perigoso jogador do Newcastle. É ele que tem que ter uma atenção especial, é ele que é o top 1 dos caras. Ganhou a medalha de ouro mais inútil da sua carreira, ganhou o prêmio de top 1 no top 3 dos caras do Blaugrana brasileiro. Palmas para o Bruno Guimarães. Beleza? Sobre o Newcastle, toda a cobertura que a gente precisava fazer já fez. Então vamos falar um pouco do Barcelona.
Vamos para nossa aposta da escalação. Quem são os jogadores que nós acreditamos que o Hansi Flick vai escalar amanhã? Eu vou te surpreender com alguns dos nomes que eu colocar aqui. Joan Garcia, Koundé, Eric Garcia, Cubarsí e Gerard Martin. Essa pra mim será a defesa. Ah, mas tá maluco? O Voltemate tem 1,98 m, tem que botar o Araújo pra marcar ele. Quantas vezes já não se colocou o Araújo pra marcar alguém por conta de um conflito físico que a gente achava que os outros jogadores do Barça não conseguiriam prevalecer e nós tomamos tapa na cara. Nós levamos o que Maria levou atrás da moita. Quantas vezes se vai com os melhores jogadores? E hoje o Araújo não é um dos nossos melhores zagueiros. E eu torço para que ele volte a ser. Mas essas 2 rodadas consecutivas com 0 minutos em campo mostra que ele não conta com a confiança do Hansi Flick, que ele não é o jogador com o encaixe tático que o Flick quer e que mesmo que a gente vá enfrentar um adversário que ele possa igualar em altura e em intensidade, a gente colocar ele em campo é abrir mão do nosso estilo de jogo. Eu não acho que o Hansi Flick vai fazer isso. Mas eu não acho absurdo que as pessoas proponham, eu não acho absurdo se o Hansi Flick fizer. Mas eu não faria e eu não acho que ele vai fazer. Eu acredito que essa defesa que tão bem atuou contra o Valência tem que repetir. Ah, mas contra o Valência é fácil, mas contra o Levante não foi. E o Levante é bem pior que o Valência. O Levante tem muito menos talento que o Valência. Então, essa defesa que jogou contra o Valência tem que repetir. Tem que repetir formação. E tem que ver se é uma defesa verdadeiramente segura ou só jogou bem naquela partida. Não tem outro jeito. Mexer depois que deu certo, antes de fazer uma sequência de testes para ver se deu certo por mérito próprio ou por demérito adversário, seria um grande erro do Hansi Flick. Então, eu aposto que ele vai fazer isso, tá na aposta da escalação e é o que eu faria. Eu não colocaria o Araújo para marcar o Voltemate. Eu manteria a nossa defesa para a gente evitar que a bola chegue ao Voltemate em condições dele cabecear. E eu acredito que nós conseguimos fazer isso contra o Valência muito bem. Dá para repetir contra o Newcastle, eu iria e acho que o Flick vai com a mesma defesa. Joan, Koundé, Eric, Cubarsí e Gerard Martin. No meio-campo, apesar do De Jong já estar de volta, eu não acho que ele já volta com condições de jogar 90 minutos, com condições de ser titular. Então, o meio-campo continua sendo o mesmo que atuou contra o Valência, Pedri, Casadó e Fermin. Fermin comeu o almoço do Dani Olmo, a realidade é essa. A gente sempre usa aqui essa expressão, não dorme, se esperta. Lá no banco de reservas tem um cara querendo comer o teu almoço, tem um cara querendo a tua vaga. E a gente vinha alertando o Dani Olmo há muito tempo. Fermin, que é o teu almoço. Se tu não te espertar, tu perde a vaga. Apesar de ser um jogador hoje mais pronto no quesito técnico, no quesito físico tem dificuldade e não está conseguindo cumprir o papel tático que o Fermin cumpre. Fermin hoje é o titular do Barcelona. Ah, mas o Dani Olmo é mais jogador e pode tomar a posição depois. Sem dúvida, mas o jogo é amanhã. De hoje para amanhã não vai dar tempo disso acontecer. Amanhã é Pedri, Casadó e Fermin. Casadó porque eu não acho que o De Jong tenha condições de já voltar jogando 90 minutos, vamos ver. E o Fermin porque ganhou a posição mesmo. Está hoje à frente do Dani Olmo entre as opções do Flick. E no ataque, parabéns pro Bardag pela estreia, mas eu não acho que ele volta a ser titular, a não ser que o Rafinha se atrase de novo. Porra, Rafinha, acorda cedo, porra. Chega na hora. Não discute com os caras na rede social, vai pro jogo. Chega cedo, a gente precisa de ti. E se tu te atrasar, o Hansi Flick vai te botar no banco. Mas salvo um atraso do Rafinha, Rashford e Ferran. Ferran, por quê? Tu tá maluco? Lewandowski entrou e fez 2 gols. Cara, mas a gente percebe um cuidado do Flick com o Lewandowski na sua utilização, principalmente depois daquela lesão que ele sofreu. E eu acredito que nesse jogo, ainda que eu já viesse com o Lewandowski, aqui não é o que eu escalaria, é o que eu acho que o Flick vai escalar. E eu tenho uma sensação de que o Ferran Torres será titular mais uma vez. E que na próxima rodada do Campeonato Espanhol, se repetir o que aconteceu na última, do Ferran perder algumas oportunidades, o Lewandowski entrar e marcar, eu acredito que a gente vai ter essa volta ao nosso trio de ataque da temporada passada, mas que para esse jogo ainda vem com o Ferran. Por 2 motivos. Primeiro porque vai ser um jogo de muita intensidade,
E eu acho que o Ferran é mais preparado para isso do que o Lewandowski. Se o Lewandowski tivesse 25 anos, esquece. Mas com 37, o Ferran está mais preparado para esse jogo, para essa disputa tática, para essa briga de intensidade. Ao mesmo tempo que eu sinto um cuidado com esse retorno com o Lewandowski, que o objetivo é tê-lo 100%, é tê-lo guardado, com energias carregadas para a reta final da temporada, quando os gols dele decidem. É para os clássicos, é para jogo contra o Atlético de Madrid, é para mata-mata de Champions e de Copa do Rei. É a partida que, cara, é o gol do Lewandowski que vai me fazer ganhar. Não é a intensidade do Ferran. Em partidas como essa, contra o Newcastle, é possível que o Flick pense o contrário. O Ferran tem mais velocidade, eu vou ter espaço para contra-atacar, esse time do Newcastle não defende com a linha tão baixa, é um time que tenta atacar bastante, principalmente dentro da sua casa, é o Ferran Torres fazendo a pressão ofensiva e atacando as costas da defesa que vai me gerar mais perigo, que vai me ajudar mais. Eu acredito que ele pode fazer essa leitura, então aposto. Contra todas as indicações, inclusive a minha, porque eu escalaria o Lewandowski, eu aposto que o Flick vem com Rafinha, Rashford e Ferran. E para encerrar o vídeo, o nosso palpite, né? Tem alguns torcedores inquietos. Ai, o Newcastle, ai, a Premier League. Irmão, calma. A gente não pode cair na grife da Premier League. Não é porque o time é de Premier League que ele ter terminado em 4º lugar faz dele um perigo constante para os melhores times da Europa. O Newcastle, se a gente for fazer um top 10, ele não entra no top 10 de times mais bem preparados. Talvez se a gente fizer um top 15, ainda não entre. Se a gente for fazer um top 15 melhores times da Champions, o Newcastle ainda não entra. É bem possível. Então, top 10 não entra com certeza, top 15 depende do seu gosto. Também se tu botar ele nos últimos 10, aí também é sacanagem. Mas é um time do meio das qualidades da Liga dos Campeões. E é óbvio que é um jogo fora de casa, contra um time que tem alguns nomes interessantes, que vai jogar com o apoio da torcida, onde costuma elevar o seu nível técnico. Cara, tem muitos fatores pra gente lembrar sempre que futebol não ganha sempre o melhor. E é óbvio que o Barcelona pode perder. Ninguém está dizendo que é impossível tropeçar. É claro que pode tropeçar. Mas, meu amigo, se você acha que o Barcelona não é favorito a ganhar, aí tem alguma coisa muito errada. Ou é secador ou é pessimista. Porque, na teoria, o Barcelona é muito melhor que o Newcastle. Se você falar pra mim, não, tudo bem, mas a gente não... Ninguém... só quem morre de véspera é Peru, que morre na véspera do Natal. A gente não pode garantir que o Barcelona vai ganhar. Futebol é uma caixinha de surpresas, uma frase nova aí que a galera tá tentando lançar. Isso tudo é verdade. Então, se você apelar pro o futebol surpreende, eu não tenho como te contradizer. Mas se você tentar trazer elementos táticos ou técnicos para dizer que o Newcastle é favorito contra o Barcelona, aí é sacanagem. E palpite é questão de teoria. A prática, o jogo jogado, a gente só vai saber depois. Então, no palpite, para mim, o Barcelona é favorito e eu acredito, olha, numa vitória por 4-1. Eu acho que o Newcastle dá os espaços que o ataque do Barcelona gosta, vai conseguir fazer um golzinho, porque também tem qualidades ofensivas, mas na trocação que a gente está imaginando que esse jogo vai ser, a vantagem do Barça é brutal. Por isso, para mim, 4-1 Barcelona. Você pode concordar ou discordar aí nos comentários. Até porque o que eu tinha de informação para compartilhar contigo já acabou. A gente se encaminha para encerrar esse vídeo. Mas antes, deixa eu reforçar o lembrete. Curte, se inscreve, hypa. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.